E aí, pessoal? A Câmara está prestes a transformar organizações criminosas em terroristas. Um avanço histórico no combate ao crime. Confira no vídeo e já deixa o like. Estão votando na Câmara agora, tá? Não agora nesse instante, mas eventualmente hoje será votado, tá? Até porque passou ontem a urgência, de um projeto de lei que até altera a lei antiterror. É um projeto de lei do deputado Danilo Fortes, do União Bostil, do Ceará. União Bostil, que antigamente era União Bostil, agora ele chama PEPUNI, porque ele fundiu o PP com a União Brasil, e hoje as pessoas se referem na política ao partido como PEPUNI. Então, o Danilo Fortes, deputado do PEPUNI, né? Assim como você sabe quem também é do PEPUNI, né? Quem? Kim Kataguiri. Você sabe quem também é do PEPUNI, né? Quem? Amanda Vettoraz, você sabe também quem é do PEPUNI, né? Quem? Guto Sacaralhos. Caramba. Mas tem vários, gente. Assim, galera do PEPUNI aí, mano, Faustina é PEPUNI, todos eles pepunistas, tá? O movimento pepunista tá aí com muita força, tá? Eu sou e contra, confesso. Eu já fui um dia afiliado ao PEPUNI, hoje não sou. Enquanto o deputado Bigofonoro não vem, Nana 20... Ok. Enfim, né? Que eu quero comentar com vocês aí. Esse projeto, ele altera a lei para contemplar como, vamos dizer, uma iniciativa terrorista, tá? Ou uma organização terrorista, grupos que façam ocupação territorial ilegítima no Brasil. Eu olhei, Riso. Eu olhei. Como é que é? Porque, veja só, não é que algumas figuras descabeladas inventaram isso. Lógico que não. Isso não é... que isso não é exatamente terrorismo, mas que, vamos dizer, dá ensejo a uma atividade que pode, vamos dizer, ser equivalente a terror ou a uma organização criminosa com fins maiores do que apenas o crime em si, né? O crime, vamos dizer, o narcotráfico, né? Mas nós sabemos que essa mudança de chave, essa virada de chave interpretativa começou a acontecer muito por conta de algumas pessoas que fizeram um barulho sobre isso. Tô errado, Rafael Almeida Riso? Eu acho que não. Né? Teve algumas pessoas que rodaram o Brasil falando disso, tem discursos rodando no Brasil, tem alguns vídeos virais com milhões de views falando exatamente isso. Sim, são milhões e milhões de views com, vamos dizer, um trabalho abordando isso. Só tô olhando, porque veja só, né? O projeto de lei do Danilo Fortes é o projeto de lei número 3. Não, esse aí é o original, né? Esse aqui, existe um projeto de lei que já tinha passado, que é de 2016, que é a lei antiterrorismo. Ela passou ali durante o governo Dilma, tá? Desce aí, né? A alteração dele, né? Ela altera o artigo 2º dessa lei. E a alteração que ele propõe vamos lá, artigo 2º. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo motivados por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião ou para impor... Agora é a parte que ele coloca. Veja só o que ele coloca. Ou para impor domínio ou controle de área territorial. Vou repetir. Ou para impor domínio ou controle de área territorial. Repita, Rafael Almeida Riso, você. Ou para impor domínio ou controle de área territorial. Quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Tá. Aí vem lá, né, tem um parágrafo primeiro, inciso 4. Apoderar-se, sabotar, inutilizar total e parcialmente, impedir ou interromper o funcionamento, ainda que de modo temporário, de infraestrutura crítica ou serviço de utilidade pública, mesmo que exercido de maneira blá 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 blá. Falando basicamente de iniciativas de sabotagem, né? E aí, parágrafo 3º. O disposto nessa lei se aplica às organizações criminosas e às milícias privadas que realizem um ou mais atos de terrorismo com o objetivo de retaliar políticas públicas ou como forma de demonstrar domínio, controle social ou poder paralelo ao Estado em qualquer espaço territorial. Parágrafo 4º. A conduta prevista no inciso 4º desse artigo terá pena aumentada de 1/3 quando cometida por meio de recurso cibernético. Tá? Pois bem, desce aí. De quando é isso que ele publicou? Tava lá em cima, não? Tava lá em cima, não. Isso aí ele tá fazendo referência à lei do... Aqui em cima, aqui, ó. Apresentação de 27 de março 27 de 25. março de 2025. Às 11h19 da manhã. Exato. O que eu quero dizer, amigos, eu não quero dizer que, o cara está já no espírito do tempo trazido pelo nosso trabalho. Um trabalho que está presente na Valete, no Livro Amarelo, etc. De maneira alguma, o deputado Danilo Fortes, galera, lê a revista Valete, ou ele, sei lá, o Livro Amarelo, ou quiçá acompanhar essas lives, ou mesmo sabe quem eu sou, tá? Duvido.
O deputado Danilo Fortes, do PPUNE do Ceará, ele é um comprador de voto do Centrão. Vamos ser honestos. Ele é um... né? Agora, me parece, aí sim, que o espírito do tempo, que nós, em alguma maneira, ajudamos a influenciar, está encaminhando pessoas como ele para este bom caminho. Te parece isso, Rizzo, ou você acha que eu estou com delírios de grandeza? Eu acho que nós tivemos sim uma certa influência nessa coisa toda. Né? Porque a gente percebe o seguinte, repare algumas mudanças. Nicolas começou a falar em buquelizar. Quem trouxe o tema do Bukele para o Brasil fomos nós, assim, extensivamente. Tá, nós fomos os primeiros e a gente foi grande divulgador. O Renato fez debate sobre isso. Mas não é que ninguém saberia do Bukele por causa da gente. Mas a gente trouxe esse assunto. Mas não por conta do Bukele especificamente. Nós estamos falando de um tipo de combate ao crime organizado seguindo uma linha um tanto quanto original. Né? Lendo o crime organizado como uma entidade paraestatal. Desculpa, péssimo exemplo. Lendo o crime organizado como uma atividade com fins de ocupação territorial e atuação enquanto uma força alienígena dentro do nosso território. E aí sim, né, quando dentro do Estado brasileiro ele se torna uma entidade paraestatal, como por exemplo eles colocam juízes, promotores, né, eles viram uma entidade ali que se amarra ao Estado e atua junto com o Estado, sim, isso acontece. Então, essa leitura nós estamos popularizando. Se você pegar, por exemplo, o meu discurso, galera, no Congresso do MBL de 2023, tá? No final dele, quando a gente lança a missão, o meu discurso fala exatamente disso. Mas eu já tava falando nas lives de 2023 sobre esse tema. 24 a gente passou o ano todo falando sobre isso. E 25 mesma coisa. 25 a gente entrou até com o Prendeu Matou. A coisa, vamos dizer, assumiu isso. Aí o Zema mudou o discurso, tá imitando, sendo que ele não faz isso no estado dele, né? Opa. Não tem Prendeu Matou em Minas, né? É um cara convencional, se o STF gritar, eles, né? É real. Então, mas tudo bem, fico feliz que até o cunhanha ali do Zema esteja comprando. Então o Zema comprou, os caras comprou, e o Danilo Forte está trazendo essa leitura da questão que para mim é central, que é a questão territorial. A questão da ocupação territorial é a questão mais importante de todas. É a questão que fez o México se tornar o problema que é a questão que fez a Colômbia se tornar o problema que é. Venezuela, né, também tem isso, e outros lugares, mas assim, maiormente a questão colombiana e a questão mexicana são as mais óbvias, e isso já é uma questão brasileira também. E eu acho que nós temos que entender o nosso papel nesse jogo. As ideias discutidas na Valete, no Livro Amarelo, e nessas lives, elas vão reverberando. Vou dar um exemplo. Qual é o papel da Lei Anti-Oruan nisso? O tema de segurança pública mais discutido em 2025, meus amigos, foi a Lei Anti-Oruan. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida que o projeto de lei Anti-Oruan, protocolado pela Amanda Vettorazzo, que depois se espalhou para o Brasil, foi a matéria de segurança pública mais discutida de 2025? E a forma como a gente revestiu de argumentos a Lei Anti-Oruan é da seguinte maneira. Existe um estado paralelo e existem os divulgadores da autoridade que o crime organizado exerce nesse estado paralelo. Portanto, o objetivo do criminoso ao ter celoso pro crime organizado não é só falar que eles vendem muita droga, mas sim que eles têm uma autoridade específica e essa autoridade é territorial. Alguém, pelo amor de Deus, digite se vocês viram eu falar isso ou outras pessoas nós falarem isso. Porque assim, eu quase, né, me dá agonia que eu me repito, vocês às vezes até reclamam que eu sou repetitivo, porque este ponto pra mim é central. Tá? Vocês sabem disso, né? Pelo amor de Deus. Então, sim, nós somos, em grande medida, nós temos nosso dedo enfiado, né, ali dentro desse projeto, e eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Eu fico muito feliz que esta pauta esteja andando. Ainda que este projeto em si seja inócuo, se não acompanhado de uma intenção de guerra contra o crime. Então, se você não tiver uma leitura de que há uma guerra a ser feita contra o crime, esse projeto é legal, é um passo à frente, mas de nada vai servir. E 2, a aplicação do direito penal do inimigo contra o crime organizado. 2, a aplicação do direito penal do inimigo contra o crime organizado. Porque de nada adianta você tratar como terrorista e você aplicar contra eles as nossas leis penais inócuas. Tanto as leis penais quanto as leis de processo penal. Tá? De nada adianta. De nada serve. Então, isso aqui é um passo à frente, tá? Mas não é uma solução. A solução é o seguinte: vai ter que partir do Poder Executivo, sim, vai ter que partir do Presidente da República, e será um ato
de inventividade e criatividade, na melhor acepção do termo, e será um ato profundo de coragem por parte do Estado brasileiro, dado que isso aqui, para nós, e é isso que a gente coloca, é um ato de refundação do Estado brasileiro. A partir do momento que o Estado brasileiro olha para essa Constituição de 88 e fala, essa bosta não tá funcionando, esse pacto não tá funcionando, e nós vamos precisar olhar, não acabar com ela, mas para além das impossibilidades impostas por ela, tá? Para algo diferente. Então, né, isso tem que acontecer. E eu vou pedir para, enquanto eu falo isso, o senhor Rafael Almeida Rizzo procurar no Twitter, porque ele já devia ter feito essa amarração, né? Como um bom operador. A declaração recente do Gilmar Mendes, né? Sobre o Bukele. É só procurar ali as declarações do Gilmar Mendes sobre o Bukele, porque ele mostra justamente essa imaginação presa à Constituição de 88 que nos impede de fazer qualquer coisa. Porque essa lei aí, mais Constituição de 88, assim, eu sou o Marcola, eu tô olhando ali, eu sou... Tá, legal, a gente já faz tudo isso. Alguma coisa mudou, né? Pessoal, like na live. Importante que você curta essa live para ajudar essa live a crescer. Vamos lá, vamos ouvir o que o Gilmar disse? Importante nesse debate sobre a segurança, vetor importante nesse debate sobre a segurança pública que não pode ser esquecido é a questão dos direitos humanos, a observância dos direitos humanos. A toda hora, nós, neste fla-flu que às vezes envolve a temática, nessas fórmulas apodíticas, aparecem sempre medidas salvacionistas. A gente, inclusive o governador Eduardo Leite, querendo se inspirar em Bukele, não faz sentido. Pelo menos isso não cabe na Constituição de 88. Ou a violência policial que extravasa todos os limites. É preciso que se combata o crime sem cometer crime. Você entende que assim, o ministro Gilmar é o ministro mais inteligente da Suprema Corte. É de longe o melhor jurista de todos eles. Ele criou uma oposição entre combater o crime à la Bukele e defender direitos humanos, ou cometer o crime ou uma consequência. Combater o crime à la Bukele significa cometer crimes com a polícia. Não precisa ser isso. Não precisa ser isso. Não precisa ser absolutamente nada disso. Um policial criminoso era justamente a lógica do El Salvador no período pré-Bukele. A polícia era parte do crime organizado. Né? Parte dos militares atuavam junto ao crime organizado. O lance foi retirar eles da atividade criminosa e restabelecer o poder do Estado. Ele sabe, enquanto homem inteligente que não é isso. Que não é isso. Agora, como homem inteligente que é, o ministro Gilmar Mendes, ele dá o recado dele, que é o seguinte: nesta Constituição, portanto, traduzindo em miúdos, neste regime, que é o regime imposto pela Constituição de 88, controlado hoje pela Suprema Corte, um projeto de enfrentamento sério ao crime não vai prosperar. É isso que ele está colocando. E de fato não vai prosperar. Terminou ali ou não? Tem mais 2 segundos só. Fundamental. Tá? Voltando ali pro projeto de lei. Então, a concepção dessa Constituição de 88, tá? Essa concepção direito humanista, né? Que a Constituição de 88 fica plasmando, que no fundo são os traumas do período da ditadura militar, mesclados com direito penal garantista, mesclado com essa tara da esquerda em transformar o oprimido num herói, portanto o bandido num herói, mesclado com o ódio que eles têm às forças de segurança, tudo isso se misturou num pacote que faz com que nós, pessoas comuns, soframos e que o bandido não seja punido a contento. E que a coisa se avançou de tal maneira que hoje os caras ocupam nacos do nosso território. Eu volto a falar, tá? É uma interpretação minha, peço até pro senhor Orlando Lima depois ler enquanto interpretação, porque eu acho interessante, né? Para mim existe a ocupação horizontal, que é a ocupação, quando você olha o mapa, né? E aí você vai lá, a ocupação, que é basicamente a ocupação territorial, e a ocupação vertical, que é a ocupação institucional. A ocupação institucional que acontece, ela
é tão perigosa quanto, porque ela é enfranhada dentro do arranjo estatal, então você tem... Até saiu matéria sobre isso, tá? Até, não sei se estava lá na Nacional, o Riso. Saiu matéria sobre a infiltração do PCC na promotoria, delegados de polícia. Que delegados de polícia em São Paulo tinham relações com o PCC e com o crime organizado? Amigos, todo mundo sabe, tá? Eu volto a colocar pra vocês, tá? É um exemplo que eu dou bem claro, porque é um exemplo próprio. Que no ano de 2013, a empresa que eu trabalhava, que meu pai trabalhava, meu pai administrava, e eu trabalhava com ele, ela foi alvo de uma operação da Polícia Civil, em que, tal qual eles faziam em outras empresas na região, eles plantavam droga, e aí levavam os administradores da empresa presos, e depois achacavam eles para tomar dinheiro. E eles faziam isso, os policiais do Departamento de Narcóticos de Jundiaí, em parceria com gansos que trabalhavam basicamente para o crime organizado, eram ligados ao PCC, eram faccionados. Então os policiais do Departamento de Narcóticos lá de Jundiaí, da Delegacia Civil, trabalhavam em parceria com o ganso, né, com o PCC, que era ligado, o cara, a época, esse cara é ligado ao PCC. E eu fui pra cima, na época como? Eu fui atrás da corregedoria, falei, vou fazer o que for necessário. Ah, mas pode morrer. Foda-se, falei, já não vou aceitar isso. E a época deu certo e nós prendemos os caras perderam a funcional, tá? Dou o nome do policial, um deles chamava Ricardo, ele parecia o Cariani, todo bolado, tomava um monte de esteroide, né? Ele mais um outro cara, né, na hora de prender meu pai, eles deram um mata-leão no meu pai, né? Aí eu falei, cara, eu não vou deixar isso barato. Eu fudi a vida desses caras, só sendo honesto. Eu fudi a vida desses caras. Esse bolado foi pra cadeia, bomba não dava pra ele usar, lá se fudeu. Perdeu a funcional, não é mais policial. Espero que esteja sofrendo e que nunca esqueça do meu nome. Vagabundo, nunca mais vai esquecer do meu nome. Nunca mais vai esquecer do meu nome, entendeu, seu bosta? Você nunca mais vai esquecer meu nome. Entendeu? Comi tua alma, seu bosta. E ele e o outro, né? Daquela delegacia de filho da puta lá. Tá? Não se esqueça. Nunca vai se esquecer do meu nome, o Ricardo, seu bosta. Você e o outro que eu já esqueci o nome. E esses caras ali, cara... Assim, era nítida a relação deles com o crime organizado. Era clara a relação deles com o crime organizado. Todo mundo sabia. Todo mundo em Jundiaí sabia da relação deles. Então, né? Então isso acontece, assim. Essa história me dá muito ódio, tá? Essa história me dá muito ódio. Até hoje. Só contar um negócio, eu já contei isso aqui em live. Tá no livro nosso do impeachment. Quando teve audiência com a juíza, foi uma juíza ou foi um juiz? Agora eu não lembro. Eu fui lá como vítima, né? E eles estavam pedindo, acho que um habeas corpus, né? Ah, não tem perigo da gente estar na rua. Aí, quando eu fui depor, adivinha quem tava lá? Estavam todos investigadores de Jundiaí e região em solidariedade aos criminosos, né, no caso os policiais. Ou seja, a polícia foi ser solidária aos bandidos pra meio que me coagir. Pra eu ir lá, né, depor, eu tava lá, né, ia me manifestar na frente do juiz, e estavam todos eles, os policiais todos da região, os policiais do lado de policial achacador, os policiais ao lado dos policiais achacadores. Aí eu já ataquei várias vezes a Polícia Civil. Né? Porque assim, não digo que são raros, a Polícia Civil, a maior parte é séria, mas esse tipo de coisa que eu falo é mais comum do que se imagina. E aí eu tive que ir falar pro juiz, não me sinto seguro com isso, pode prender. E o juiz foi lá e prendeu eles. Entendeu? Então pra gente não ficar, porque assim, eu sei que tem violência e corrupção dentro das polícias, tanto civil quanto militar, tá? Mas isso aqui é pra gente nunca esquecer que essa gente existe e que o PCC tá infiltrado com esses caras também. Tá? E isso aqui também é um recado para os nossos inimigos políticos que acham que nos assustam dando xingadinhas na internet, tá? A gente lidou, até na nossa vida pretérita, com coisas muito piores do que isso. A gente só aguentou essa treta o tempo todo por causa disso, tá? Porque a gente já teve, vamos dizer, um passado que dificilmente a maior parte dos nossos haters aguentariam, tá? E assim, essa história tem processo, eu não sei se dá pra checar, que o processo na época tava em segredo de justiça, mas tem processo, tudo, condenação, a porra toda, né? Eu gosto muito quando as pessoas gostam de me expor e me atacar, ficam procurando o processo, mas esse eles esquecem, né? Que pra mim esse processo é definidor da minha vida. Logo depois disso aí eu fundei o MBL. Tá? E é isso, né? A gente tem que ser assim, a gente tem que... Eu tenho... Ali eu me senti muito feliz, pra ser honesto. Muito feliz. Me senti
Tipo, vingando o que fizeram com meu pai. Me senti feliz. E assim, aqui para vingança envenena mentira. Vingança é uma delícia. Foi uma delícia fazer isso. Uma delícia, tá? Recomendo a todos. Pessoal, like na live. Você criou uma casca então ali. Sim. Né? Enfim, só de falar essa história me dá raiva, eu lembro da época, entendeu? Mas voltando, né? Então, a infiltração do crime organizado nas polícias, ela existe, ela é muito concreta, ela é muito real, tá? Nas polícias militares, menos. Agora, tem já no Ministério Público, tem no Judiciário. É sabido que em vários lugares eles têm juízes que canetam pra eles, tá? O Fabrício não foi vingança, foi justiça diferente, foi vingança também. Foi justiça, mas foi vingança. Foi vingança. Não tem perdão. Não dá outra face. Vamos fazer o que precisa ser feito ali. E no caso era justiça. Aí fica gostoso. Quando sua vingança ela acontece com a justiça, com o devido processo legal, aí o prazer é total, completo e restrito, né? Foi uma delícia. Aí quando eu lembro que eu fui ver, né? Quando saiu da cadeia, murcho, o boladinho murchou todo na cadeia, né? Que gostoso, né? Canalha. Canalha. Um cara falou que na bucalização, o que aconteceu com você vai acontecer com todo mundo. Não. Até porque, né, num processo de enfrentamento ao crime, qualquer agente da lei que ousar ser criminoso, ele em si ser punido da pior maneira possível. Como é numa lei marcial. Se um soldado ele é indisciplinado, se um soldado é insubordinado, se um soldado começa a cometer crimes com a farda, ele tem que... Né? É pior do que o que acontece com o criminoso, né? Aí é fuzilamento. Fuzilamento. A regra é bem clara num contexto desse. A regra é bem clara. Bem clara. Não tem papo. O cara tem que saber o que ele tá fazendo. Tá? E até porque uma guerra contra o crime organizado, amigos, é uma guerra que não tem que durar pra sempre. É uma guerra e depois há a imposição de um marco bem claro, né, com uma nova legislação penal e uma nova legislação de processo penal para coibir o cometimento de crimes em geral, porque a gente vai estar estabelecendo aqui um novo pacto nessa questão. Um novo pacto claro para todo mundo. Quando é que encerra-se essa guerra? Eu acho que quando a gente recuperar os territórios brasileiros, que são as periferias, tá? E a prisão e eliminação das lideranças desses caras, basicamente os líderes dos crimes organizados de todas as facções, aí, ok, agora está encerrado, tal. Agora vamos começar o processo, alteração das leis penais e o processo de trazer para o Brasil esses milhões de brasileiros que vivem sob a égide desse regime indigno imposto pelo crime organizado. Um regime ilegítimo. É isso. É isso. Que a gente sempre fala, o prendeu, matou, e depois como é que é? Bandeira, quartel, escola, né? Quartel, bandeira, escola, é como vocês preferirem. Hasteou a bandeira, montou o quartel e montou uma belíssima escola. Acho que um grande símbolo da integração desses lugares ao Brasil é fazer uma escola de altíssima qualidade lá, tocada por militares, com quadras, com um negócio poliesportivo pica, tá? Como um monumento à vitória do Estado ali. E a integração e urbanização daquelas favelas. Integração e urbanização daquelas favelas. Tá? É uma questão, vamos dizer, de Estado, simbólica, tá? Você integrar e urbanisticamente você tornar aquele lugar mais do que habitável, mas sim um lugar, vamos dizer, emblemático da vitória brasileira, do que o Estado ir lá integrar essas pessoas. É integrar o bairro delas mesmo. As pessoas têm que ver, o Estado chegou e mudou. Porque se a partir do momento que o Estado
vá nessas comunidades e começa a mudar ele, o próprio enfoque do Estado brasileiro como inimigo do brasileiro, que em grande medida o Estado brasileiro é nosso inimigo, começa a se alterar. E aí é a primeira consequência do novo pacto. Se a gente está falando em repactuar o Brasil, né, através do sangue, a primeira consequência é o palco da guerra tem que ser transformado no monumento da vitória. Então essas periferias têm que ser transformadas em lugares habitáveis, em lugares falando, ó como mudou. Puta que pariu, ó como mudou. Então é obrigatório. É prender o matou primeiro, mas depois bandeira, quartel, escola. E é isso. Tá? O pessoal falou, quando terminou a guerra, a casa do traficante tem que ser transformada em escola. Mais do que aquilo, tem que ter uma escola monumental. Acho que a grande construção monumental é uma escola. Porque o recado tem que dar é, os filhos desses brasileiros que estavam vivendo sob esse regime criminoso, esses filhos vão se adequar, nós vamos investir neles. Nós vamos investir nessas pessoas. E aí sim, esse é o esforço que a gente tem que ter. É um esforço integrador, entendeu? Mas, bom, eu não vou ficar falando aqui o que a gente acha que já tá o Zema imitando. Ah, uai! Né? Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para receber mais vídeos de análises como esse. Muito obrigado e até mais. Esse é o ponto, a gente quer trabalhar de maneira muito efetiva, a gente quer trabalhar nas nossas comunidades até alguns segundos antes de